eles oraram, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, com interpretência anunciava a palavra de Deus. Curva sua cabeça. Querido Deus e eterno, neste momento, Pai, aqui estamos nesta hora, te louvamos e glorificamos, damos oferta, diz-nos, Senhor. Mas neste momento, Pai, acreditamos que o Senhor é quem nos usa, o Senhor é quem fala com a tua igreja. Deus, abre a porta do céu, Senhor, derrama da tua glória sobre este lugar, fala e continua falando conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, como é culto de missões, quero estar pregando sobre 3 características de uma igreja missionária. Quando nós falamos de missões, estamos falando de um resgate, que temos um compromisso de resgatar alguém. A maior missão que temos nossa história, que já ouvimos e já podemos às vezes assistir nos filmes, a maior missão foi do Senhor Jesus Cristo, aquele que veio na cruz, derramou seu sangue e nos resgatou. Este preço não compra por ouro, não compra por carro, apartamento, nada vale este valor, mas sim o valor do sangue foi que Ele nos deu. E tendo assim meditado dentro da palavra do Senhor, Deus colocou alguns versículos em meu coração, mas ao chegar no livro de Atos, eu parei e comecei a observar o livro de Atos, do capítulo 1 até o capítulo 7, nós vamos observar que aqui nasce uma história da igreja primitiva, aqui nasce uma história que todos aqueles que leram e que sabem da história da igreja primitiva faz chorar. Nesse livro, ao qual o seu autor é mencionado, Lucas, ele tendo escrevido o livro de Lucas, o Evangelho, tendo ouvido as coisas e escrito, segundo os historiadores, diz que o livro de Lucas e o livro de Atos era dividido, era só uma obra, mas quando houve os eruditos discutindo assuntos sobre Israel, ele viu que o assunto de Lucas, que estava na primeira parte, não tinha nada a ver com a segunda parte de Atos. Então eles se resolveram repartir o livro de Atos, que dá a história da igreja primitiva naquele tempo. Naquela época, quando Jesus ele veio na terra, ele deixou uma passagem e uma lição até hoje que nós cumprimos. Ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele diz: ide por todo mundo. Ele não falou assim apenas ide em alguns lugares, em algumas cidades, mas sim em todo canto da terra e fazeis missões. Quando os discípulos ouviram esta palavra, acredito que eles guardaram ela e foram para Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, teve alguns momentos que eles passavam só porque Jesus tinha ido para o Pai, e Pedro olhava, assim como a história diz, que perguntando: e agora, o que vai ser de nós se Jesus já foi para o céu? Mas só que eles acreditavam na promessa que o próprio Deus deixou. Ele disse: só eu não se ausentei de Jerusalém até que vós sereis revestidos de poder. Não pode sair da cidade até quando vocês receberem a minha promessa, até quando vocês ouvirem falar da promessa e descer a descida do Espírito Santo sobre vocês. Só que aí eles continuaram junto. E teve um momento que relata a história que quando ele estava dentro do templo, foi a descida do Espírito Santo. E todos ali foram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar a palavra de Deus. A primeira igreja nasce em Jerusalém. Quando ela nasce em Jerusalém, começa algumas perseguições.
O povo começava a anunciar a palavra de Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou no terceiro dia. Surgiu alguns momentos de perseguições, mas nada é impossível de calar alguém que tinha o poder do sangue da veia de Jesus Cristo. Nada podia calar alguém que tinha a autoridade de Jesus Cristo na sua vida para anunciar a palavra. E nesse capítulo 4, aqui está uma história que os dois apóstolos estavam ensinando, falando a respeito ao povo sobre a palavra de Deus. Só que aqueles homens, Anás e Cefas, que estavam ali, eles chegaram para ele e disseram: com que autoridade vocês podem fazer isso? Só que eles ouviam e podiam também enxergar que a multidões acrescentava, seguindo Pedro, João, Tiago e demais apóstolos. Ele podia observar que as pessoas iam junto com ele. E ele olha, volta para sua casa e diz: o que vamos fazer com este homem? Porque eles vão dominar todo o território aqui em Jerusalém. Segunda história diz que quando eles foram para casa, pegaram os dois que estavam pregando e prenderam. Só que no momento quando eles prenderam eles e soltaram, porque não tinha nada que podia acusá-los, e eles foram para dentro de um templo, onde estava a igreja, onde estavam os demais apóstolos, onde estavam lá as mulheres que faziam oração. E os dois bateram na porta e entraram dentro da igreja. Quando entraram dentro da igreja, eles começaram a contar as histórias que tinham acontecido durante o dia que ele andava e pregava. Ele contava que quando orava, Deus fazia paralítico andar. Ele contava que quando orava, fazia o cego enxergar. Só que toda a igreja se reuniu nesse momento e começou a fazer oração. Aqui entra este versículo: quando Pedro, João e Tiago, os demais apóstolos, estavam orando, a Bíblia faz questão de dizer que naquele campo onde eles estavam orando, o lugar começou a se estremecer e todos foram cheios do Espírito Santo, e com a ousadia da palavra de Deus começaram a anunciar a palavra de Deus. A primeira característica de uma igreja missionária, ela está embasada dentro da oração. Uma igreja que ela tem oração, uma igreja que ela vive debaixo de oração. O inferno não pode com ela, os demônios não podem com ela, a sociedade jamais pode fechá-la, o governo jamais pode bater a placa. Quando a igreja está debaixo de oração, milagres começam a acontecer, o renovo com o Espírito Santo começa a brotar, o batismo com o Espírito Santo começa a nascer, porque afinal de contas, algumas igrejas hoje em dia não tem mais batismo, não tem mais línguas estranhas, não tem mais renovação da alma, não tem mais choro. Mas nesta noite eu acredito que aqui está uma igreja que tem oração, que tem oração na sua veia, que tem oração na sua casa, que tem oração no seu quarto, e tem oração dentro do templo do Senhor. Eles estavam embasados dentro da oração. A oração é o primeiro sustentáculo de nossas vidas diante de Deus. Quando os apóstolos estavam orando, ele recebia a força, ele recebia a graça de Deus para anunciar a palavra. Quando eles oravam, as pessoas ficavam admiradas, porque quando eles saíam das ruas e quando eles sentavam nas esquinas, começavam a pregar a palavra do bom Jesus, as pessoas faziam questão de sair da sua casa, largar sua escola, sua faculdade que tinha a fazer, e começavam a observar o ensinamento que eles tinham dado. A oração é que faz chegar nós até Deus. A oração é que faz uma ponte entre Deus e o homem entre Deus. A Bíblia diz que quem faz separar de Deus é o pecado. Porque quando nós erra, nós se distancia da presença de Deus, nós caímos um pouco da presença de Deus. Mas quando nós temos o Espírito Santo, é Ele que liga o homem até Deus, e nós continuamos orando, e Deus começando a fortalecer a nossa alma. Quando eles começam a dar graça a Deus dentro do tempo, a Bíblia faz questão, alguns historiadores dizem que o lugar onde eles estavam reunidos começou a tremer. Se você já ouviu falar de terremoto, e se alguém já passou por alguma experiência, um terremoto lá na China, por exemplo,
Se a palavra faz parte do Brasil, como algumas histórias já houve aqui em São Paulo, que foi um terremoto em outro país, e aqui em São Paulo deu um pouco uma bala, nós podemos sentir um pouco também o impacto da presença de Deus, quando o povo estava orando junto com eles. Aqui eu vejo nesse texto que eles estavam juntos, eles estavam em um grupo reunido, eles estavam em pensamento, eles estavam em um propósito justo. Se o propósito da igreja estava em oração, eu não diz a Bíblia, mas acredito eu que eles oravam para Deus salvar, eles oravam para Deus curar. Aqui eu tenho um segredo de uma igreja: quando ela está orando, a primeira coisa é tentar em observação, é tentar em comunhão, é tentar em concordância com nossos irmãos. Se alguém está orando em um grupo e alguém está sendo contra, Deus não pode operar. Eu quero que você pergunte ao seu irmão: você é contra ou você é a favor da obra? Pergunta a ele que os apóstolos estavam reunidos em um só propósito, em um só pensamento dentro da obra. Se você é a favor, eu quero convidar nesta noite você começar a orar. Se você é a favor, eu quero começar a te convidar você a interceder com o seu vizinho. Se você é a favor da obra, eu quero te convidar você a orar com o seu pastor, com os seus obreiros, para Deus salvar. Aí você vai ver a glória de Deus no meio da igreja. Se você é contra, eu te convido você a voltar para sua casa, porque você não vai ganhar nada. Mas se você é a favor, comece a interceder, comece a orar, porque o Espírito Santo ele está ao teu lado nesta noite. Ele estava em um só pensamento, ele estava em um só propósito. Afinal de contas, tem igreja por aí fora que eu não entendo o que eles fazem. Às vezes ele marca uma campanha, é a campanha Templo de Milagres. Nós não vemos um texto, não vemos um versículo, o principal foco sobre o que é que está falando, o que é que vai ser voltado a campanha. Nós entramos nas igrejas, pregamos, as pessoas olham para um canto, olham para outro, como nada tivesse acontecido. Mas quando a igreja ela pega, ela entende o que está se falando, o que está se pregando, e quando ela tenta se ajudar em um só pensamento, você vai ver algo diferente acontecer. Aleluia. Teve um certo tempo, eu estava na cidade de Maceió, eu estava diante de uma congregação, passei 9 meses. E ali temos uma campanha e colocamos o tema Portas Abertas. Eu disse: Deus, a primeira coisa, eu quero que o Senhor batize com o Espírito Santo. A segunda, salve, a terceira, liberte. No primeiro dia, Deus achou graça sobre a igreja e batizou com o Espírito Santo. No terceiro dia, Deus salvou e libertou a alma para o reino de Deus. Aí eu entendo qual é a convicção que alguém que quer fazer o trabalho do Senhor. Primeira coisa é ter propósito. Primeira coisa é você ter paz naquilo que vai fazer, porque os apóstolos eles estavam orando, mas eles estavam juntos nos pensamentos. Olha isso, olha, aqui vai estar um grupo, vai estar orando para os irmãos que vai estar pregando lá fora, aqui está outro, vai estar orando para os irmãos que estão evangelizando, e a igreja começa a crescer. A Bíblia diz que quase 3.000 pessoas na primeira pregações, a segunda quase 5.000 pessoas se renderam aos pés de Jesus, porque eles estavam todos reunidos em um só propósito no mesmo tempo. Você já pensou, quando começa a observar, você já pensou em uma casa tem 12 pessoas e 12 pessoas torcem com um time diferente? Você já viu quando um time está jogando, contra o outro fica? Mesmo assim, uma igreja, quando está orando, que não tem base, não tem princípio na vida para estar intercedendo. E nessa noite eu quero te convidar a você ter um propósito da sua vida. Quem não sabe se é a tua família, quem não sabe se é o teu casamento, ou o casamento de alguém que está indo água abaixo, quem não sabe se é o teu vizinho que está nas drogas, mas através da tua oração, Deus vai começar a trabalhar nesta noite. Santo Deus, aleluia Deus. A segunda característica da igreja missionária, dentro da oração eles recebem autoridade. Ele diz que o intérprete deles, com autoridade, começavam a anunciar a palavra de Deus. Quando nós oramos
nós recebemos força de Deus, recebemos autoridade de Deus. A autoridade, ela vem para aqueles que acreditam no poder de Jesus Cristo. Jesus disse: olha, os sinais seguirão aqueles que crerem. Aqueles que crerem, aqueles que ouviram a palavra de Deus, e aquele que coloca Deus no seu coração, eles expulsarão demônios, eles terão autoridade para curar os enfermos, eles terão autoridade para pisar em serpente, eles terão autoridade para sobre a morte. A igreja de Cristo tem autoridade sobre o inferno nesta noite. A porta do inferno jamais pode fechar a sua obra. A autoridade é recebida debaixo de oração. Eu nunca vi alguém chegar e dizer que tem autoridade, ou Deus começa a fazer alguma coisa sem não estar orando. Eu não acredito numa igreja que ela tem autoridade se ela não ora. Eu não acredito se a igreja tem autoridade se ela não busca a palavra de Deus. Eu não acredito que a igreja que tem autoridade, ela busca os princípios e aprender a palavra de Deus e guardar no seu coração. Porque tem igreja por aí que o demônio entra, faz o que quer, bagunça, vai embora, volta novamente, quebra tudo, volta e vai. E ninguém tem autoridade de Deus na vida para mandar um capeta para o inferno nesta noite. Mas quando a igreja recebe autoridade, ela é respeitada na terra. Primeira coisa, ela é respeitada diante da sociedade. Ninguém ousa chegar aqui e dizer que pode fechar essas portas. Ninguém pode chegar aqui e dizer: eu vou pegar esta praga, eu vou tirar daqui. Mas a igreja que tem autoridade, ela convence a sociedade a entrar dentro da igreja e receber o nome de Jesus Cristo. Teve uma certa vez, eu estava numa igreja em Pernambuco, na cidade de Irajá, caminho a Jantobá, e estava no culto. E ali entrou um rapaz endemoniado, saiu quebrando o banco, cadeira. O pastor foi lá atrás, saiu os obreiros. Eu tinha chegado no colégio naquele instante, eu fiquei assim observando. O pastor colocou a igreja em oração, a igreja orou, o rapaz foi embora. E no outro dia chegou a notícia que esse rapaz tirou a vida e morreu. E eu fico se perguntando onde estava a autoridade de Deus na vida daqueles que estavam dentro da igreja. Eu fico se perguntando hoje, as igrejas que estão na face da terra não têm mais o prazer de buscar a Deus a sua santidade. Porque se buscar santidade demais é pecado. Porque se orar demais é pecado. Se ter autoridade demais é pecado. Agora orar não é pecado. Ter autoridade não é pecado, é normal na vida de alguns. Mas nessa noite eu acredito que aqui tem pessoas que, se Satanás se levantar do inferno, eu olhar para dentro do teu coração, lá tem uma chama acesa do Espírito Santo. Quando você levanta as suas mãos assim, lá no inferno, ele começa a enxergar. Ali há poder no sangue de Jesus Cristo. Ali há poder no sangue das irmãs, dos obreiros da mocidade. Ninguém pode tocar na vida daqueles que estão aqui. Aí quando Jesus estava na terra, Deus disse: olha, eu dei autoridade a vocês poderem fazer coisas maiores, em nome de Jesus, em nome de meu Pai, que estamos aqui. Vai chegar o momento que vocês estão só, e vocês vão usar essa autoridade que eu estou dando a vocês. Os apóstolos pegaram essa autoridade. Jesus, ele foi para o céu, e de repente estava João e Pedro andando no templo, indo a caminho a Jerusalém. Quando ele estava andando, tinha um coxo. Ele estava mendigando, não sei quanto tempo que estava ali. Todos os dias estava lá. A sociedade olhava para ele e olhava assim: esse daí é mais um da história. Esse daí é mais um que vai morrer. Esse daí é mais um que não vai passar da vida. E quando eles iam passando, aquele homem gritou: ei, me dê alguma coisa para mim. Faça alguma coisa na minha vida. Aí Pedro, ele olha assim, ele lembra da palavra de Deus, ele diz: olha,
eu não tenho ouro, eu não tenho prata, em outras palavras, eu não tenho comida, eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho autoridade em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda-te. Paulo, ele chega na cidade, ele olha e com apenas de um lenço ele coloca sobre as vidas, em nome de Jesus Cristo, a autoridade que foi me dada, seja liberto em nome de Jesus Cristo, e as pessoas serão libertas. Sabe por que Satanás não pode te tocar na tua vida? Primeiramente, a tua alma pertence a Deus, e quando você aceitou Jesus Cristo, na sua testa tem a marca do sangue. Se Ele permitir tocar na tua vida, é porque Deus, Ele abre um espaço para Ele fazer isso. Mas Ele sabe onde você vai chegar, e no momento certo Deus te socorre. No momento certo Deus abre as mãos e te protege. Aleluia. Mas quando alguém tem autoridade, os demônios olham para a sua vida. Não sei se você mora de aluguel, se mora numa favela, se mora de um barraco, mas lá está o nome de Jesus Cristo. Eles vão carregar dali. O inferno não pode tocar. Conta a igreja, o inferno não pode tocar. Alguém responde lá no inferno: mas por que, Satã? Porque eles têm autoridade, eles têm a marca do sangue de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz. Pode glorificar nesta noite. Aleluia. Quando eles recebem autoridade, eles não ficam dentro de quatro paredes, eles começam a anunciar a palavra de Deus. Primeira coisa que não deve faltar na igreja é palavras. Às vezes nós vemos, teve um dia que eu recebi um certo convite para pregar na igreja, no ciclo de oração à tarde. Cheguei lá, era 3 horas. E quando deu 5 para as 5, a irmã me deu a palavra. Com todo o respeito, para não gerar ignorância, fomos. Saúde da igreja, com a paz. Os irmãos, que Deus abençoe nesta noite. Deus tem uma palavra, cada um. Mas é necessário que nós venhamos ter um tempo para o Senhor. Hoje ninguém quer mais ouvir a voz de Deus. Hoje quer ouvir testemunho. Quer ouvir o que quer para a sua alma. Que Deus abençoe em outra oportunidade. Nós voltamos aqui no intuito de adorar o Senhor e Deus operar em nosso meio. Só que as pessoas ficaram se perguntando, e a irmã chegou a tomar consciência e disse: irmão, me perdoe, porque aqui às vezes nós temos o costume de tocar mais hinos do que a palavra. Eu disse: irmão, não tenho nada a ver com costume, mas eu tenho apenas a ver. Se nós marcarmos uma reunião, não tiver um foco principal, não é reunião, se é apenas uma palestra e sai todo mundo vazio. Mas se tiver um foco principal, objetivo, sai todo mundo ali na expectativa e ouvir alguma coisa e sair com ideias boas. Aí irmão chegou olhando para mim e disse: a partir de hoje, irmão, o ciclo de oração tem 30 minutos para a palavra de Deus. Aí você vai ver Deus operar na sua vida. E hoje é o maior ciclo de oração de lá. Já foi até missionário da África do Sul pregar lá. Então, pessoas, temos que ter a palavra de Deus para anunciar a essa sociedade. Às vezes nós saímos para evangelizar, as pessoas pensam que sair de qualquer jeito, está preparado, despreparado. É necessário nós termos base na palavra. E falarmos para alguém que esteja lá fora, que uma palavra tua consegue ganhar um coração que está machucado. Uma palavra de nós que estamos aqui hoje, ao amanhecer, alguém que está lá no mundo pode voltar para a sua casa, como o rapaz que estava aqui. Alguém não dava nada por ele, alguém dizia que ia morrer, mas tem alguém que chegou até ele, ou ouviu a palavra de Deus, e ele está aqui dentro glorificando e exaltando o nome do Senhor. A terceira característica de uma igreja, ela é cheia do Espírito Santo. Uma igreja vazia, ela não é igreja. Uma igreja vazia sem o Espírito Santo, ela só é apenas um templo feito por mãos de homens. Mas o templo que está aqui dentro, o real templo, que é nossas vidas, sem o Espírito Santo somos nada, somos vazios. A Bíblia diz que quando Paulo ele chega nas igrejas, ele fala disso: olha, sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Se é templo do Espírito Santo,
ele tem morada dentro do corpo. Se ele tem morada dentro do corpo, ele que domina o corpo. Se ele domina, ele começa a trabalhar nas nossas vidas. Só que as pessoas começam a entender que o Espírito Santo é como fosse nos dias atuais. O Espírito Santo, ele chega para nossas vidas, é ele que intercede, é ele que chega para a nossa vida, chega, abraça, dá carinho, que ele tem sentimento, ele chega falando conosco. Mas quando nós erramos contra Deus, o Espírito Santo ele apenas se recua e ele está esperando alguém abrir a porta do coração, a convencê-lo a entrá-lo para dentro de nós novamente, para ele começar a fazer morada. Aleluia. Só que nós vazios não somos nada, somos apenas um bambu que deita sobre a tempestade e depois da tempestade levantamos. Cresce, 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 não tem objetivo da vida. Mas nós que é cheio do Espírito Santo, nós crescemos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Aleluia. Nós que temos o Espírito Santo, nós temos uma vida santa diante de Deus. Nós que temos o Espírito Santo, nós temos a virtude sobre as nossas vidas, é de adorar a Deus sobre esta noite. Aleluia. Quando eles começaram a orar, receber a autoridade, eles começaram a ser cheios do Espírito Santo. Nesta noite, eu acho graça sobre a igreja, porque aqui vem pessoas que talvez está passando por um momento difícil na sua vida, que talvez já foi abandonado pelos pais, pela família, pela sociedade, talvez vieram de aborto desejar. Eles estão aqui hoje se perguntando qual é o meu futuro amanhã. Eles estão aqui nesta noite dizendo, talvez voltamos para nossa casa hoje, o que é que nós vamos comer, o amanhã o que vai ser da minha vida. Mas o Espírito Santo nesta noite, ele está aqui, ele está te convidando para viver a sua vida. O Espírito Santo nesta noite, ele está aqui querendo que você dissesse assim, Espírito Santo, seja bem-vindo na minha vida. Aí você vai derramar lágrimas, aí você vai ver Deus te renovar por dentro, porque é difícil ver ou ouvir quando o Espírito Santo entra de volta dentro do corpo e nós não sentimos a presença de Deus e choramos novamente diante de Deus. Aí os apóstolos estavam lá se cumprindo o que Jesus disse, não se ausentei de Jerusalém. Quando ele recebe o poder e a autoridade de Deus, é cheio com o Espírito Santo, ele vai começando a anunciar a palavra de Deus. Uma das razões que nós temos que a igreja é cheia com o Espírito Santo, porque Deus ele é o próprio dono da igreja. Com Deus, ele é o centro da igreja, a igreja jamais vai desfalecer. Com Deus, ele é o centro da nossa vida, jamais projetos cairão por terra. Quando ele é o centro da nossa vida, jamais projetos cairão por terra. O demônio pode olhar para a sua cara e dizer, não, ali verdadeiramente está uma mulher de Deus, ali verdadeiramente está um homem de Deus, que o próprio Deus é centrado na vida dela. Aleluia. Se coloca de pé nessa noite. Dá a mão ao seu irmão, sua irmã. Aleluia. Você que chegou nesta noite aqui, você tem o que todo mundo quer. Êxodo da fora do reino. A palavra diz que as pessoas do mundo ela não conhecem o Espírito de Deus que está aqui dentro. Eu conheci pessoas que passavam na porta da igreja e diziam, nunca eu irei para aquele lugar para gritar, chorar, mas eu não entendia. Mas quando ele um dia ele veio para dentro da igreja, ele gritou no meio da igreja, ele disse que sabia por que chorava. Ele olhava pelo mundo, queria ser alguém que matava, que roubava. Ele olhava para o mundo, para algumas companhias que andavam com ele e dizia, um dia será um traficante. Mas quando ele entrou dentro da igreja, ele disse que um dia será o ministro da palavra do Senhor. Quando ele estava lá fora, ele não entendia o
porque alguém chorava. Eu não entendia porque alguém falava em outras línguas e só Deus que entendia. Esta noite estou eu aqui porque eu acredito na palavra e no poder do sangue de Jesus Cristo. Eu quero te convidar você a orar nesta noite. Eu quero que você cure a sua cabeça. Eu quero que você comece a interceder a Deus pelo alguém que você conhece, pelo alguém que está lá fora, porque hoje é por de missões. Missões não são aqui dentro, missões é lá fora, é em pensamento, no seu emprego, é no seu colégio falar de Jesus Cristo. Você olhar para o seu colega e dizer, só Jesus te ama, ou você abraçar ele, você já está fazendo o ID de Deus. Ora nesta noite, comece a orar. Daqui a pouco eu começo a orar junto com vocês. Comece a orar, comece a interceder. Quando eles começaram a orar, o lugar começou a tremer. O inferno já está tremendo sobre a tua vida. Oh, Espírito Santo de Deus. Aqui está a igreja, Senhor, Pai, orando. Aqui está a igreja, Senhor, a igreja missionária. Aqui está a igreja, Senhor, que sustenta o missionário de cidade, de país, Senhor. Aqui está a igreja, Senhor, que é perseguida. Aqui está a igreja, Senhor, que os intuiu dela em fazer missões. E esse momento, Senhor, eu te peço que o teu Espírito Santo comece a renovar vidas. Eu te peço nesta noite, Senhor, como servo, como teu filho, Senhor. Eu te peço que o teu Espírito nesta noite comece a renovar, Senhor, a tua igreja. Comece a capacitá-la, Senhor. Comece a dar força para continuar, Senhor. Começa, Senhor, a dar ânimo, Senhor. Senhor Jesus Cristo, perdoa nossas falhas, Senhor. Nós erramos a semana, mesmo ano, Senhor. Teu Espírito Santo, nós te convidamos nessa noite. Seja cheio do Espírito Santo, Pai, onde você está. Seja cheio do Espírito Santo agora. Receba a autoridade de Deus sobre a tua vida. Receba a autoridade de Deus sobre a tua vida nesse momento, igreja. Receba a autoridade de expulsar demônio. Receba a autoridade sobre a enfermidade. Receba a autoridade sobre a enfermidade. Seja cheio agora em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, começa a tocar. Toca na mocidade, Senhor. Vai encher o jorge do teu Espírito. Verdadeiros missionários estão aqui dentro, Senhor. O futuro missionário da tua igreja. Os obreiros, Senhor, que já estão no campo missionário. Aqui está missionária, Senhor. Se não vão para o campo, mas estão fazendo missões em oração com tua igreja, ajudando os pastores, ajudando missionários, Senhor. Aqui está a tua congregação, Senhor. Os membros, Pai, que está te ajudando, está evangelizando, está propagando tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, igreja, receba o impacto da unção de Deus agora. Receba! Saia daqui nesta noite a autoridade de Deus. O demônio que entrar sobre a tua casa, atormentar a tua vida, o teu casamento, você pode dizer para ele assim: que o Senhor te repreenda, Satanás, que aqui quem manda é Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus maravilhoso, eterno Pai. Deus
da glória, Deus de Israel. Confirma, Senhor, a tua presença.